dia. Mas graças a Deus por estarmos aqui. Esse culto em ações de graça da nossa irmã Rafaela, que com certeza recebeu os benefícios do céu e aqui está para agradecer. Deus abençoe ela, sua esposa, família, que a mão de Deus continue sobre todos. No capítulo 64 de Isaías, e o versículo 64, será uma breve meditação, está escrito assim, livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4 diz... Aleluia. Isaías 64 é o capítulo e 4 é o versículo que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. O Salmo 62 diz assim: a minha alma espera somente em Deus. Aleluia. Aleluia. A minha alma espera somente em Deus. O salmista está dizendo que mesmo que alguém apresente uma saída para ele, fora de Deus ele não vai. Mesmo que alguém mostre uma solução para ele, que não seja em Deus, ele não vai. Se alguém mostrar uma cura, uma porta, um milagre, uma bênção que não foi em Deus, ele diz: não quero. A minha alma espera somente em Deus. Aleluia. Dele vem a minha salvação. E isso é uma revelação de muita fé. Porque quando alguém está doente, com um parente doente, desempregado, em uma situação de desespero, e alguém mostra uma saída, você não quer saber de onde vai vir essa saída. De onde vai vir essa solução? Você quer a solução. Mas o salmista disse: a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Se vai ser logo, eu não sei. Se vai demorar, eu não sei. Aleluia. Se vai ser do jeito que eu estou pensando ou querendo, eu não sei. Mas dele vem a minha salvação. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema? Eu vou dizer qual é o nosso problema. Eu estou me colocando no grupo. O nosso problema é que a gente acha que as coisas estão fora do controle de Deus. Aleluia. Às vezes a gente pensa que Deus é como a gente, que fica preocupado. Deus diz: ponto, agora eu estou em apuros. Como é que eu vou resolver esse problema? Eita, que o meu filho agora entrou numa que eu não sei como é que eu vou dar jeito. A gente fica pensando que Deus fica sem dormir, fica sem descansar, fica preocupado, agitado, porque o problema veio para ele. Ele diz: eita, que problema? Aquele tem 2 problemas, aquele tem 3. E aquele, Deus, que está com mais de 20 problemas. E agora é tanto problema. E todo mundo clamando e reclamando e pedindo, implorando. E a gente pensa que Deus ele está apavorado, coçando a cabeça. Como é que eu vou resolver tanto problema? Aleluia. Aí alguém disse assim: como é que um Deus que mede o céu a palmo, um Deus que tem toda a água do oceano nas suas mãos, um Deus que tem todas as nações com uma gota e o fundo de um balde, um Deus que conhece todas as mais de 200 bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia, e chama cada uma pelo nome, vai estar preocupado com o problema na Terra? Glória a Deus. Vai ter algo aqui que vai deixar Deus desesperado? Já pensou? Deus tendo que ir na psicóloga para se consultar, porque ele está muito preocupado com o meu problema e com o teu problema? Já imaginou Deus tendo que tomar capitopril porque a pressão dele está lá em cima, porque ele está com muito problema para resolver? Deus, a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, quando ele teve a revelação: eu vi Deus assentado
em um alto e sublime trono. Sabe o que é que ele está dizendo? Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Ele está sentado no mais alto e sublime trono. E deixa eu te dizer, enquanto ele estiver assentado no alto e sublime trono, não tem porta que ele não abra. Aleluia! Enquanto ele estiver assentado no alto e sublime trono, não tem enfermidade que ele não cure. Enquanto ele estiver assentado no alto e sublime trono, não tem demônio que ele não expulse. Enquanto ele estiver assentado em um alto e sublime trono, não tem luta que ele não vença. Enquanto ele estiver assentado em um alto e sublime trono, não tem problema que ele não resolva. Enquanto ele estiver assentado no trono, ele vai mandar, vai comandar, vai fazer, vai desfazer, vai abater, vai exaltar, vai matar, vai dar vida, vai encher, vai esvaziar, porque ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Glória a Deus! Por isso, eu não devo me preocupar. Por isso, nós não devemos nos preocupar, porque temos um Deus que governa em todo o universo. Glória a Deus! Mas eu li que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Deus, ele vai trabalhar a meu favor? Vai, se eu esperar nele. Agora, se eu me desesperar, Aleluia! se eu disser, Deus está demorando demais, eu vou procurar resolver do meu jeito, aí Deus diz, pronto, por esse eu já não vou trabalhar, porque ele não esperou em mim. Aleluia! É por isso que no Salmo 40 o salmista disse assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma pedra, sobre uma rocha e firmou os meus passos. Este é o resultado daquele que espera em Deus com paciência. É tirado do lamaçal, do charco de lodo, os seus pés é colocado sobre uma rocha e é firme os seus passos. Anda seguro, anda confiante, anda com convicção e com certeza. Mas ele trabalha para aquele que nele espera. Aleluia! Glória a Deus! Nós sabemos o momento da criação de Deus. Deus, ele vai trabalhar 6 dias, no 7º ele descansa. Não vou contar aqui, outro dia eu posso até falar em outro momento sobre o que Deus faz em cada dia. Mas no 4º dia, Deus, ele cria o sol. E Deus deixa para criar o sol no 4º dia de propósito. De propósito, Deus deixa para criar o sol no 4º dia. É a propósito. Aleluia! No 4º. Já tinham se passado 3. No 4º, Deus vai criar o sol. Talvez a grande pergunta nesse texto, ou nesse contexto, é a seguinte: se Deus criou o sol só no 4º dia, como é que a gente sabe que os outros 3 dias se passaram? Como se contou? Porque a gente conta o dia através do nascimento do sol, o seu ocaso, o aparecimento da lua e das estrelas, mas ele só criou o sol, a lua e as estrelas no 4º dia. Como foi que ele mediu os outros 3 dias? Só que a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, Deus não precisa de um relógio de pulso, de algibeira, de parede, digital, analógico, de ponteiro ou de número para saber os tempos e as estações que ele mesmo estabeleceu pelo seu próprio poder. Aleluia! A gente precisa de um relógio para marcar minutos, segundos, horas, calendário para marcar dias, quinzenas, meses, anos, décadas, séculos e até milênio. A gente precisa desses métodos para contabilizar, mas Deus, que existe desde a eternidade, ele conhece o tempo dos tempos, nunca se perdeu no tempo, e a Bíblia diz que como ele há tempo para todo propósito, então há um tempo determinado na eternidade para mim e a tua vitória. É só saber esperar em Deus. Aleluia! Aleluia! Aí ele vai criar o sol no 4º dia. No 4º dia Deus cria o sol. E ele vai criar porque ele vai ter uma mensagem a revelar na criação do sol, que é no 4º dia. Você pare de me
Porque Jesus, ele é representado pelo sol. E assim como o sol foi criado por Deus no quarto dia, Jesus Cristo nasceu, humanamente falando, no quarto milênio. E como um dia para Deus é como um ano como um dia, Jesus Cristo vai nascer exatamente no quarto milênio para representar o nascimento de Jesus. Aleluia. Que está tipificado na criação do sol. Mas não é isso que eu quero pregar aqui. Eu quero trazer uma analogia para a gente entender. É uma analogia. O sol foi criado para governar o dia. A lua foi criada para governar a noite. Veja, o sol, ele tem o poder de reger o dia, de governar o dia. É o sol. É uma estrela de quinta grandeza. 156 milhões de quilômetros daqui para lá. Daqui para o sol. O sol é tão longe daqui, irmãos, que o raio solar, para chegar de lá de onde ele está, no centro do sistema solar, aqui na Terra, leva 8 minutos e 20 segundos. O raio de sol. Aleluia. Isso é a velocidade da luz. Sabe qual é a velocidade da luz? 340 mil quilômetros por segundo. A velocidade da luz são 340 mil quilômetros por segundo. Esses aviões de caça, os mais modernos, chegam a 6 mil quilômetros por hora. 6, 7 mil quilômetros por hora. Os aviões de caça, de guerra. A velocidade da luz são 340 mil quilômetros em um segundo. É o tempo que o sol demora para vir de lá, o raio do sol, para chegar aqui na Terra. 8 minutos e 20 segundos. O sol vai representar Jesus que governa o dia. Eu vou fazer uma analogia aqui, preste atenção. É uma analogia, não é o que a Bíblia está dizendo, é a minha analogia. O sol vai representar Jesus e a lua vai representar o inimigo, o adversário. Aleluia. O sol governa o dia e a lua governa a noite. É uma analogia. Na minha analogia, a lua representa o adversário e governa as trevas. O sol representa Jesus, governa o dia. Mas veja que a lua, ela tem as estrelas para lhe auxiliar. A Bíblia até diz que quando o dragão foi lançado do céu à terra, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas. A Bíblia fala isso, representando os demônios. Então estou aqui fazendo uma analogia de que a lua vai representar o adversário e as estrelas na noite vai representar os demônios que lhe auxiliam. Veja que é uma quantidade maior a lua e bilhões de estrelas lá no céu. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus fez o sol, o luminar maior para governar o dia, e a lua, o luminar menor para governar a noite, que é as trevas. Aleluia. Entenda a minha analogia. Aquele que governa as trevas é menor do que aquele que governa a luz. Aleluia. Glória a Deus. É aqui que eu quero te falar. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite. Quem é que governa a noite? A lua com as estrelas. Na minha analogia, o inimigo. Durante a noite o inimigo te faz chorar. O inimigo te humilha. O inimigo te persegue. O inimigo te põe para baixo. O inimigo tira a tua paz. O inimigo tira a tua saúde. O inimigo bagunça o teu casamento. O inimigo bagunça a tua vida. Mas, aleluia, quando o dia amanhece, porque quando o dia amanhece, isso significa dizer que o sol está chegando, que o sol está nascendo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque pela manhã é a chegada do sol, e o sol é maior do que a lua, o sol é maior do que a noite, o sol é maior do que as trevas. Então, quando o sol
sol chega, o choro para, a humilhação para, a dor acaba, a porta se abre, o demônio corre, o milagre acontece, porque quando ele chega... Aleluia! Aleluia! Eu estou pregando de forma analógica. Estou fazendo a justiça. Mas veja, presta atenção, para vós que temeis o meu nome, o sol representando Jesus, ele vai surgir para quem teme o nome do Senhor. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Não, eu vou tentar ser mais específico aqui. Deus está dizendo através da sua palavra que no meio das trevas, se você temer o nome do Senhor, o sol vai nascer na sua vida. Aleluia. Alguém vai olhar e vai dizer: por que é que ele está no escuro e ele está na luz? Por que é que está dando errado para ele, mas está dando certo para ela? Por que é que não está funcionando para ele, mas está funcionando aqui para ele? O que é que está acontecendo? Ele é melhor do que os outros? Ele é mais inteligente do que os outros? Tem mais estudo do que os outros? Tem mais capacidade do que os outros? O que é mais bonito? O que é que está acontecendo? É porque para aquele que teme o nome do Senhor nascerá o sol da justiça. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estou feliz por estar aqui pregando. Eu tenho um soldado do culto de rua. A gente é muito bom pregar na rua. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou falando sobre o sol. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele chamou seus discípulos e disse assim: passem para o outro lado. Eles pegaram um barco, entraram no barco e foram para o outro lado, para outra margem. Jesus Cristo subiu ao monte e foi orar. Os discípulos, quando chegaram no meio do mar, chamado Mar da Galileia, que na verdade é um lago muito grande, por isso é chamado de mar pelo seu tamanho, levantou-se uma grande tempestade. A primeira coisa que a gente aprende aqui, os crentes já sabem muito bem disso, que mesmo quando Jesus Cristo envia a gente, quando ele manda a gente, quando ele dá uma missão para a gente, mesmo ele mandando, a luta se levanta. Foi Jesus que mandou os discípulos irem, mas mesmo sendo Jesus que mandou, teve uma luta. Porque às vezes a gente começa a ficar preocupado, assustado. Parece que Deus não é comigo nesse propósito. Porque é tanta luta. Não, a luta está vindo exatamente porque Deus está com você no propósito. Se Deus não tivesse comigo, com você no propósito, o diabo estava quietinho, irmão. O diabo estava tranquilo. Ah, Deus não está comigo, deixa ele, vai quebrar a cara. Mas se Deus está comigo, está contigo nessa travessia, Satanás não vai deixar de graça, não. Então, mesmo sendo Jesus que mandou, a tempestade se levantou. Mesmo sendo Jesus que mandou, aleluia, o inimigo se levantou. Mesmo sendo Jesus que fez o casamento, vai ter briga no casamento. Vai ter sim, meu irmão. Você se ajeita, não vai se separar por causa de qualquer coisa, não. Ah, olhou para mim com a cara feia, eu não sei estar com a cabeça. Casou porque quis, agora tem que ir até o fim. Glória a Deus. Aleluia! É, meu irmão. Então, mesmo sendo de Deus o negócio, mesmo sendo o propósito de Deus, vai ter luta, vai ter problema, vai ter dificuldade. E eu preciso ter maturidade suficiente para administrar essas questões. Aleluia. Então eles foram, se levantou a tempestade, e eles remam daqui, remam de lá, rema de lá, rema de cá, rema daqui, rema dali, rema de lá, rema de cá. Cadê a guitarra? Dá pra fazer um hino aqui. Mas eles remaram e nada de sair, meu irmão. Olha, a tempestade. Mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, eles olham para o meio da tempestade e vêem um vulto caminhando no meio da tempestade. Eles se assustam porque pensam que é um fantasma. Eu nunca vi fantasma, irmão. Mas se o dia eu ver, eu corro. Aleluia. Então eles olharam porque o camarada vinha andando por cima das águas. Como é que pode um ser humano caminhar por cima das águas? Então eles começaram a gritar em desespero, porque eles não reconheceram. Era a quarta vigília da noite, as ondas estão encapelando, o vento está soprando, a tempestade está, então fica embaçado para ver. Eles olham e começam a gritar. Quando eles entram em desespero e gritam, Jesus Cristo fala do meio da tempestade: não temas, sou eu.
Aleluia. Não, Jesus não disse assim, não tema, sou eu, Jesus. Ele não disse assim, não tema, sou eu. Porque se alguém ligar para você e você perguntar quem é, a pessoa diz, sou eu. Eu quem? Você só vai saber quem é quando a pessoa falar o nome. Alguém chamou na sua porta. Quem é? Sou eu. Eu quem? Só que Jesus Cristo disse assim, eu conheço as minhas ovelhas, delas sou conhecido, conheço a voz delas e elas conhecem a minha voz. Quando Jesus Cristo chega, não precisa nem dizer que é Jesus, não. Você já sente, você já percebe. Só em ouvir a voz dele, você já conhece que é Jesus que está falando, aleluia. Quando é o homem que está falando, você fica à toa, desligado. Mas quando você percebe que é Jesus que está falando, o seu coração começa a queimar, começa a arder, você começa a sentir, você começa a se alegrar, você começa a ficar atento e começa a dizer, Deus está aqui e Ele está falando comigo. Deus está aqui, eu estou ouvindo a sua voz, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí o Pedro disse, se és tu, Senhor, permita-me que eu volte ao encontro por cima das águas. Aleluia. Jesus Cristo disse, bem, você conhece a história, ele foi, andou por cima das águas, depois ia afundando, Jesus levantou ele, aí a Bíblia diz que Jesus Cristo entrou no barco e a tempestade cessou. Ah, pastor, quer dizer que eles só tiveram a tempestade porque Jesus não estava no barco? Não, teve outra hora que Jesus foi com eles para o outro lado, Jesus estava no barco e mesmo assim levantou a tempestade. Eu vou repetir aqui para você não ficar assustado, não ficar preocupado, achar que Jesus não é com você, que Deus não é com você, que Deus não é na sua vida, não é no seu casamento, não é no seu projeto, não é no seu sonho, porque está dando muita luta. Não, Jesus não está comigo nesse negócio. Ai, irmãos, aleluia. Acalma o teu coração, descansa a tua alma, louvado seja Deus, porque na primeira vez Jesus não estava no barco, mas na segunda ele estava e a luta se levantou do mesmo jeito. A diferença é que nem nenhuma e nem na outra o barco afundou. Teve tempestade, teve, mas o barco permaneceu, aleluia, flutuando. Teve vento, teve, mas o barco permaneceu. Teve tempestade, teve, mas o barco chegou do outro lado. O segredo está aí. Agora você tem que acreditar. Aleluia. Glória a Deus. Tem que confiar. Mas ele foi, sabe que hora ele foi? Jesus Cristo foi encontrar com os discípulos na 4ª vigília da noite. No Oriente se divide a noite em 4 vigílias, de 3 horas cada. São 4 vigílias de 3 horas. De 3 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3 da manhã e das 3 da manhã às 6 da manhã. Jesus Cristo foi na 4ª vigília da noite, ou seja, das 3 às 6 da manhã foi o horário que Jesus Cristo foi encontrar com eles, caminhando por cima das águas. Esse horário, segundo a ciência, é quando a noite se torna mais densa, mais escura, as trevas se robustecem, ficam densas e a escuridão aumenta. Foi exatamente nesse momento que Jesus foi. Foi exatamente nesse momento que Jesus chegou. E Jesus está falando para mim, falando para todos nós aqui na noite desse dia. Quando você ver a sua vida ficar mais complicada, mais difícil, as lutas se multiplicarem, dobrarem de tamanho, a perseguição e a humilhação, fique feliz, porque é o momento que eu vou estar chegando na tua vida. Louvado seja Deus. É o momento que eu vou estar entrando na causa. E outro segredo lindo para a gente concluir, que eu tenho certeza que a irmã fez um lanche e vocês estão mais ansiosos que eu. Aleluia. É benção, meu irmão. Crente é assim, crente é muito bom, meu irmão. Ser crente é muito bom. A gente vem para o culto de ação de graça com a barriga cheia, volta com ela topada. Não, e se vier vazia, sai cheia. Se vier cheia, sai topada. É uma benção. Ser crente é bom demais. É muito bom. Aleluia. Lá no mundo a gente ia às vezes para as festas, saía bonito, cheiroso, arrumado, penteado, botava um gelzinho. O cabelo não quer, também bota um gelzinho assim que nem o senhor colocou, para ficar mais assentadinho. Mas quando voltava para casa era desbanguelada, camisa desbotoada, fedendo, às vezes bêbado, não estava nem em casa. Uma vez, meu irmão, eu saí com meu cunhado para uma festa que tinha lá em Capela, final de ano. Eu, garotão, meu cunhado pagou uma cerveja assim, botaram um copo na mesa, pensei que era para mim, tomei 2 copos de cerveja, aqueles copos americanos, fiquei bêbado. Eles saíram, foram-se embora, eu fiquei lá tonto, assim, sem saber para onde estava, deitei lá no banco de uma praça. A minha mãe tem uma banca de vender uns lanches nas festas. Aí quando de repente eu me acordei, já umas meia-noite, já tinha acabado a festa, estava tudo escuro, tudo apagado, não tinha mais ninguém.
Até a minha sandália roubaram. Eu voltei para casa descalço. Você não ia não, mas eu sei que você apontava também. Mas hoje ser crente é bom demais, irmão. Pense que coisa rica, que coisa linda é ser de Jesus. Aleluia. Aí quando a noite fica mais densa, a ciência diz que é um sinal de que o dia está para clarear. Aleluia. É um sinal de que o sol está prestes a nascer. E se a lua, na minha analogia, representa o adversário que governa as trevas, quando o sol chega, as trevas saem. Quando o sol chega, chega a vida, chega a paz, chega a alegria, chega a vitória. Aleluia. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol. E desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É por isso que a nossa irmã Rafaela está agradecendo a Deus, porque existe um Deus, irmão, um Deus. Não é um prefeito, não é um governador, um presidente, não. Isso é coisa pouca diante da grandeza do eterno, que tem anjos, arcanjos, querubins, serafins e mais outra classe de anjos que o adora, que o serve, que o exalta. Esse Deus tão grande e poderoso que rege todo o universo, ele se preocupa em trabalhar para me dar e para te dar vitória. Basta esperar e confiar nele. Ele vem e trabalha a nosso favor e nos abençoa. É muita bênção, é muito privilégio. Que Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer grande estar aqui. Mas antes da gente concluir,